E pessoal, mais uma resolução. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do Índice Mensal de Precipitação de Chuva, IMPC, da região onde ocorrerá o plantio para o período chuvoso de 2020 e 2021, ele obteve os seguintes resultados, ou os seguintes dados. Outubro de 2020, IMPC igual a 250 milímetros, novembro de 2020, IMPC igual a 150 milímetros, dezembro de 2020, IMPC igual a 200 milímetros, janeiro de 2021, IMPC igual a 450 milímetros, fevereiro de 2021, IMPC igual a 100 milímetros e março de 2021, IMPC igual a 200 milímetros. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a menor possível. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Bom, então essa semente ela exige, né, um grande volume de água ou ela exige uma chuva mais elevada. E aí o produtor ele pretende fazer o plantio justamente escolhendo os 2 meses em que nós temos a maior média de chuva. 2 meses consecutivos em que nós tenhamos a maior média de chuva. Então esse produtor ele precisa escolher aí a maior média entre 2 meses consecutivos, porque esta semente ela exige nesses 2 meses iniciais um alto volume de água, então precisa de mais chuva. Eu vou resolver esse exercício aqui numa maneira mais típica no começo e no final do vídeo eu vou te mostrar um outro formato que é bem mais rápido, bem mais ágil na busca aí da maior média, tá? Então primeiro eu vou fazer tipicamente, usando os conceitos mais típicos, mais tradicionais, e depois eu te mostro o modelo mais prático, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a média de meses consecutivos. Vou começar aqui, ó, outubro, novembro, né? São os 2 meses consecutivos. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa cor, outubro, novembro, outubro, novembro. Aí eu tenho aqui, ó, para esses 2 meses, a média é igual, soma e divide por 2. 250 com mais 150. Eu já posso até fazer essa soma de cabeça, né? Mas eu vou fazer aqui bem passo a passo, ó, 250 mais 150 e vou dividir por 2. Aqui sim eu vou fazer mais rápido. 205, fazer aqui dá 400, divide por 2, e aí eu tenho aí a média de 200 milímetros. Ok, aí eu vou para o outro mês, ou outra sequência. Novembro, dezembro, agora esses dois aqui, ó, os 2 próximos consecutivos. Novembro e dezembro, aí de novo a média. Somando novembro com dezembro, eu tenho novembro 150, dezembro eu tenho 200, né? Só olhar ali nos dados. Soma e divide por 2, isso me dá 350. Divide por 2, média igual. Se fosse 300 por 2 daria 150, 50 por 2 dá 25, então em vez de 150, 175 milímetros. Nota que estamos ganhando aqui, ó, na primeira, né? Então seria o mês de outubro, por enquanto, o mês do plantio, né? Início do mês onde dá mais concentração de chuva. Indo para a próxima aqui, ó, dezembro, janeiro, próxima dupla consecutiva de meses. Dezembro e janeiro. Média igual. Dezembro eu tenho 200. Janeiro eu tenho 450. É isso, né? 200, 450. E divide por 2. Isso resulta 650. Divide por 2. E aí tá feita. Média daria aqui 300 com 25, né? 50 por 2 é 25. 325. 325 milímetros. Ó, por enquanto, está ganhando essa dupla, logo a plantação, né, seria em dezembro, no início dos 2 meses. Próxima sequência, ó, janeiro e fevereiro, 2 meses consecutivos.
janeiro e fevereiro. Aí eu tenho a média dada por janeiro é 450 e fevereiro é 100. Divide por 2. Isso 450 com 100 dá 550, divide por 2. Média igual, se fosse aqui, ó, só 500, ó, se fosse 500 daria 250. Como tem 50 para dividir por 2 dá 25, então eu tenho aí 250, 275. 275 milímetros. Continua vencendo aqui a dupla dezembro-janeiro, onde tem a média maior. E a última sequência aqui de meses consecutivos, fevereiro e março. Fevereiro e março. Então, a média desses 2 meses, eu tenho 100 mais março 200 e aí divide por 2. Isso me dá 300, divide por 2, resulta na média 150. E aí, onde foi a média maior? Aqui, ó, 325 milímetros. Então, essa é a maior média prevista. Então, significa que o plantio deve ser feito no início dessa dupla de meses, né? Para que nos 2 primeiros meses a semente tenha uma maior quantidade de água. Eles ali, ó, um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses. Então, eu planto no início de dezembro, porque aí eu tenho aqui, ó, todo o mês de dezembro e todo o mês de janeiro como meses de maior quantidade de água, ok? Então, planto em dezembro, alternativa C, tá? Então, esse é um modelo mais típico, calculando média a média, né? Média das duplas aí. Eu vou te mostrar agora na próxima lâmina um outro formato que acelera esse processo. É a mesma coisa, mas com um processo mais acelerado e mais rentável em termos de tempo. Então, aqui eu vou te mostrar um processo mais rápido, tá? Observa que eu preciso a média sempre de 2 meses se avizinhando, 2 meses consecutivos. Então, como a média, nesse caso, ó, ela é sempre calculada pelo valor 1, vou colocar aqui, ó, valor 1 mais valor 2 e dividido por 2, então a média sempre fica a partir dessa ideia. Como todo mundo sempre fica dividido por 2, eu não preciso, na realidade, somar e dividir por 2 para calcular a média em si. Eu me interesso somente pelo quê? Pela soma. Porque aqueles 2 meses consecutivos que obtiverem a maior soma, automaticamente eu tenho a maior média. Então eu vou direto aqui, ó. Outubro e novembro. Ó. Outubro e novembro olha aqui, ó. Outubro e novembro eu tenho 400 milímetros de soma. Depois aqui, ó, novembro, dezembro, eu tenho 350. Um pouco menos, então média menor. Depois eu tenho aqui, ó, 200 com 450. Isso me dá 650. Ó, por enquanto é a maior soma. Depois aqui, ó, 450 com 100. Dá 550, ó, um pouco menos. E por último eu tenho 100 com 200, que dá 300. Então, onde é que eu obtive a maior soma? A maior soma foi no 650, que foi na terceira dupla. Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira aqui, ó. Foi em dezembro e janeiro. Então, eu preciso fazer o plantio onde? No início de dezembro, para que eu fique com todo dezembro e todo janeiro aí servindo de abastecimento de uma maior quantidade de água. Alternativa C. Ok? Então, sempre na questão, isso é comum, tá? Nas provas, aí nas últimas provas do Enem, essa comparação de média. Sempre que eu tenho que, então, escolher a maior média ou a menor média de alguma coisa, eu não preciso efetivamente calcular essas médias. Eu faço o quê? Eu simplesmente procuro a maior soma ou a menor soma, no caso de menor média. Claro, né? Sempre pensando que eu estou fazendo a média
de uma mesma quantidade de coisas. Aqui no caso são 2 meses, então sempre são 2 meses, então maior soma, maior média. Se fossem 3 meses, a mesma coisa, 4 meses, mesma coisa. Agora eu não posso usar esse critério numa situação em que eu tenho lá, num caso, uso 3 meses e no outro caso eu uso, sei lá, 5 meses. Aí simplesmente a maior soma necessariamente não será a maior média, certo? Por quê? Porque depende da quantidade de meses também. Mas nesse caso, como são sempre 2 meses consecutivos, serão divididos sempre por 2, a maior soma resulta na maior média, ok? Então era isso, eu espero que essa segunda resolução, né, aí acrescente nos seus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal, peço a tua inscrição caso ainda não seja inscrito aqui no canal para ajudar o meu trabalho. Pode também fazer o compartilhamento, deixar o teu comentário, também assinar lá aí o gostei e a gente se vê no próximo vídeo.